Falar um negócio pra vocês. Eu tô curtindo demais isso aqui. Fala, André. A gente tem que fazer uma resenha também, hein, cara? Tu tem bastante experiência, conhecimento pra contribuir com a gente aí, cara. Importante, deixa eu chamar a rapaziada aí. Fala, Filipão. Aí, vamos chegando, gurizada. Vamos chegando, rapaziada. Bora lá. Deixa eu te chamar aqui já, Luizão. Vamos sem delongas. Fala, Rogerião. E aí, Gaúcho? Fala, Luizão. Beleza, meu irmão? Bom conversar Beleza contigo. com E aí? você? Prazer é todo meu. Meu Deus do céu. Tudo tranquilo? Sabe aquele jogo de final? Sabe aquele jogo de final, aquele friozinho na barriga sadio? Tá bom. Então, estamos prontos para a final. Não é não, não é não, não é não, não é não, não é não. Não é não. Aqui a gente como eu te falei, nós conversamos aqui sobre os dilemas que afligem a nossa existência como professor, treinador. O objetivo é que a gente compartilhe aquilo que nós temos dificuldade, enfim, de forma geral, aquilo que se passa na cabeça do jogador, aquilo que se passa na nossa cabeça, como que a gente está comportamentalmente à frente das equipes. Para mim, o que é fundamental aqui é isso aqui. Porque se eu te falar um negócio de verdade, metodologia, talvez a minha metodologia seja muito parecida com a tua, seja semelhante, praticamente igual. Mas eu sei que tem outros treinadores aqui que têm conhecimento gigantesco numa metodologia completamente diferente. E o que me chama a atenção é isso aqui, o que esses caras fazem para que eles mantenham o seu estilo, para que eles mantenham a sua capacidade vencedora, para que eles mantenham o grupo unido, o grupo próximo a ele, enfim, essas coisas. Isso para mim é que é determinante. Fica à vontade, hein, Luizão, te apresenta aí que agora a live é tua. Beleza, Gaúcho? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu iniciei no futsal profissional em 2017. Antes disso, trabalhei no universitário, de base, fiz toda aquela caminhada que é normal, né? Principalmente para treinadores que não foram jogadores profissionais, né? Então, conheci uma pessoa que foi muito importante para mim, para abrir essa oportunidade para mim, que foi o mestre Foca. Conheci ele em Sensacional. 2011. Conheci ele em 2011, Gaúcho, num curso que eu fiz lá em Londrina, do Wilton, com o Ziquinho. E aí o Foca tinha acabado de voltar da Itália, bati um papo com ele, até pedi para ele, falei, ô professor, você vai voltar para a Itália? Ele falou, provavelmente eu vou. Falei, eu posso ir lá fazer um estágio com você, tudo, gostaria de conhecer. Ele falou, se eu voltar, você pode ir sim. Aí conversamos tudo, aí eu peguei e mantive contato com ele. Em 2016, na licença lá de São José dos Pinhais, aí eu revi Massa, ele, ficamos batendo papo, aquela turma sensacional, né? massa. E Aquela turma era fera. aquela turma era fora de série. É. E aí eu revi ele, eu falei para ele, professor, quero sair da minha cidade, lá eu tenho um trabalho, tudo, mas eu quero desafios, eu quero seguir carreira. Então, se o senhor tiver alguma oportunidade que não seja interessante para você, se puder estar me indicando tudo, Tô eu dentro. gostaria de assumir. Tô dentro, quero uma oportunidade. E vamos E aí embora. passou, e vamos que vamos. E aí, em junho de 2016, ele me mandou uma mensagem. Ele falou assim, ô Luiz, aquilo que você falou sério ou você falou da boca para fora? Eu falei, não, professor, falei sério, por quê? Ele falou, se você quiser, você vem para Dois Vizinhos. Conversei já aqui com o presidente, eles estão procurando uma pessoa para cuidar da base, e como que eu já te conheço, você vem para cuidar da base e me auxiliar no adulto. Eu falei, não, beleza, professor. Acho que ele não botou muita fé em mim, não, Gaúcho, porque Ainda apareceu. passou um tempo, porque, pô, era 1.000 quilômetros quase, cara, de casa, e eu nunca tinha ido pro Paraná. Tanto é que a primeira vez que eu fui para lá, demorei 14 horas e meia para chegar.
É Eles isso. mandavam mensagem, me ligavam. Falou assim, perdeu isso daí. Então, essas coisas a E galera aí não eu, sabe, né? Que a gente passa por isso aqui. O futsal, a gente é diferente do campo. O primeiro time que eu treinei, cara, eu cheguei na rodoviária, era 1h30 da manhã, não tinha ninguém me esperando lá. Liguei pro cara, o cara disse, tem um hotel 2 quadras ali pra frente. Eles vão embora, meu vão Deus, embora. Não, mas depois foi tudo normal. Não me pagaram também, mas tudo bem, né? faz parte, né? As primeiras Pô, coisas assim tá é louco, complicado. tá louco. É incrível, Luiz, incrível. Mas era muito engraçado, porque, por exemplo, eu tava de carro, né? Um dos motivos também de eu ir de carro é que eu ia precisar me locomover lá tudo, levar o material, tudo, aí eu tinha que ir de carro. E aí meus pais foram. E era engraçado que chegou um momento que eles ficavam me ligando de 1 em 1 hora, porque eu não chegava, né? Dava 10 horas, não chegava, 11 horas não chegava, 12 horas não chegava. Aí eles ficavam me ligando. Ô, onde você tá? Tá chegando? Eu falei, ó, nem sei onde que eu tô, mas tô chegando, vambora. Vamos que vamos. GPS tá dando para seguir por esse rumo, vambora. E aí eu cheguei em Dois Vizinhos em 2016, ajudei o Foca, tudo. Infelizmente não conseguimos salvar a equipe por N fatores. E, e fiz meu trabalho na base, aí renovei. Aí surgiu a possibilidade em 2017 de eu assumir o adulto, porque o clube passava por um momento muito delicado, tinha uma dívida muito grande na época, e ia fazer um time para pagar a conta, na verdade. Então ia Se trazer reestruturar. alguns. É. E aí aproveitar alguns meninos da base, né? E os meninos da cidade. E aí eu cheguei no professor Arquimedes, outra pessoa muito importante também Esse na minha é trajetória. meu irmão. Esse Esse é cara fora de série. tá louco. Tá colhendo os frutos aí do que ele plantou, porque ele é sensacional. O Arquimedes Nossa, tá e a louco. paixão que ele faz as coisas Sem palavras. é algo Sem que palavras. não tem como É explicar. verdade. Tu trabalhou com os melhores aí, ó. Massa. E aí eu falei para ele assim, né? Falei, professor, me dá uma oportunidade, esse é o melhor momento. O time não tem dinheiro, vai tentar se estruturar. Eu falei, puxa, para mim vai ser uma baita oportunidade, tudo. Eu falei, eu já conheço a base. O professor vai precisar, não vai? Eu falei, então, eu gostaria de uma oportunidade, que o meu desejo é trabalhar com adulto. E aí ele pensou tudo, ele falou, não, beleza. Ele me bancou e aí começou minha trajetória. Em 2017 fiquei em Dois Vizinhos, subimos a equipe para a Série Prata. 2018 não deu certo de eu continuar por alguns fatores, e aí eu fui para Pitanga. Fomos campeões de Jogos Abertos regional, aí depois a diretoria achou melhor parar no meio do caminho o trabalho, aí eu fui para Sergipe, trabalhar na Educar. Lá fui vice-campeão estadual sub-20 e disputei a Copa TV Sergipe, onde chegamos até as quartas de finais, e nisso depois eu voltei. Aí tive 2 propostas do Paraná para trabalhar em 2019 e uma sondagem do Rio Grande do Sul. E aí acabou não dando certo e apareceu o Botucatu. Eu nunca tinha trabalhado aqui no estado de São Paulo profissionalmente e devido à proximidade da minha casa, estrutura que eles estavam me oferecendo, abracei a causa e hoje estou muito feliz aqui em Botucatu podendo desenvolver o trabalho, né? Pena que agora esse pequeno contratempo do corona, que a gente tem que ser otimista, né? Que vai passar em breve. Vai passar. E então, Vai passar e vai ficar tudo bem. Ô Luiz, fala um negócio pra mim. Como é que tu. Essas andanças aqui, o que te motiva? O que te dá essa fome, essa sede aí, essa vontade? Qual que é o teu plano, assim, o teu sonho na carreira? Porque o sonho da gente tem que ser muito grande pra gente estar fazendo essas maluquices aí que a gente faz. O meu sonho, Gaúcho, desde que eu comecei a trabalhar com futsal, em 2010 na universidade, comecei a estudar o esporte tudo, e eu sempre fui um cara muito competitivo, então eu gosto de fazer coisas inéditas, sabe? Então, por exemplo, você ir num time que já é campeão, é prazeroso, mas não é tanto quanto você ir num time que nunca foi campeão e você poder fazer aquela equipe se tornar campeão e sentir aquele sabor diferente que até então nunca sentiu. E o meu sonho é, quando eu comecei a fazer, né, alguns levantamentos da Liga Nacional, eu percebi que o treinador mais jovem a ganhar a Liga Nacional foi o Miltinho, com 35 anos. E quando que eu olhei aquilo, falei, nossa, e até então eu tinha acho que 25. Falei, puxa, 35 anos? Eu tô com 25? Acho que dá para ser. Então fui tipo, ousado, né, audacioso. E aí o meu sonho principal é isso, é tentar chegar numa Liga Nacional e ser um dos treinadores mais jovens
a conseguir conquistá-la, né? Tendo em vista que os últimos campeões possuem acima, né, de 40 anos, se a gente for analisar. E o mais novo a ganhar nesses últimos tempos foi o Bier, com 37. Então eu peguei, e é isso que me motiva, sabe? Esse desafio de tentar marcar meu nome da história, da modalidade, tentando ser um dos treinadores mais jovens a poder vencer. Mas para isso eu preciso chegar lá, né? Que é um caminho também muito grande para... E o que tu tem que te qualifica a ser um desses caras aí, lá na frente? Como assim? O que tu tem de bom? O que tu tem de bom que te coloca como um postulante a esse nível? O teu diferencial, assim. Isso. Eu acredito que, por exemplo, o conhecimento é o básico de todo treinador que almeja chegar lá. Então, isso não seria um diferencial. O que eu tento navegar, Gaúcho, é justamente nessa gestão de grupo. Então, por eu ser muito novo, eu comecei a trabalhar profissionalmente com 28 anos, em 2017. E daí, tipo, eu tenho, entre aspas, a cultura do nosso esporte, da modalidade, para esse cargo de treinador, eles têm alguns pequenos paradigmas, né? Sim. Então, quanto mais novo você é, mais dificuldade você encontra no início. Porque, imagina, que nem hoje. Hoje, na minha realidade, hoje eu fiz 31 anos, esse ano, e o meu capitão da minha equipe, que está comigo desde o ano passado, vai fazer 38. Então, você imagina como é que é você treinar com um treinador bem mais jovem que você. E isso você precisa gerir muito bem. Então, eu tive entre altos e baixos, assim. Já fui aquele treinador momentaneamente autoritário, que queria fazer. Aí, depois, já fui treinador paizão. E hoje eu consigo, pouco a pouco, achar esse meio termo. Então, não ser extremos. Não passar a mão na cabeça, mas também não achar que tudo é o atleta. Tem muitas coisas que a gente tem que intervir e pode intervir. E o que acontece? Você tem que jogar com essas valências, né? Com as emoções, a hora de falar mais duro, a hora de absorver para você. Então, eu acredito que o meu diferencial é isso. Eu consigo lidar com diversos tipos de situações. Estou aprendendo também, não estou consolidado nisso. Mas eu consigo lidar com todos os atletas, até os problemáticos com os bonzinhos, né? E até hoje eu tenho conseguido trabalhar bem com essas questões, sabe? De conseguir controlar os ânimos, de não deixar o ambiente ficar conturbado, nem deixar a pressão muito externa poder estar atrapalhando o desenvolvimento do trabalho. Então, na tua filosofia de trabalho, é fundamental que o ambiente esteja sempre cercado desse equilíbrio e desses bons hábitos para que a rotina seja determinante no desenvolvimento dos aspectos do time, dos aspectos do treinamento e tal. É o que eu procuro fazer, sabe? Porque a pressão ela se torna muito grande, né, Gaúcho? Eu ainda trabalho com alguns meninos que trabalham, né? Então, o cara trabalha o dia todo. Aí o cara vai lá, assume o compromisso. Beleza, assumir o compromisso, tem que ir lá e fazer. Tá, mas a gente não pode ser muito frio, né? Esquecer do lado humano. O cara não é máquina, né? Às vezes o cara tem problemas na família, alguma coisa, aí no outro dia ele tem que trabalhar, aí no trabalho dele já houve mais problemas. Então na minha visão, o treinador ele precisa pouco a pouco aprender a gerenciar isso. Porque por mais que a modalidade futsal seja um produto que a gente está vendendo, mas os jogadores não são produtos. Os jogadores são seres humanos que têm problemas como qualquer um. E aí você precisa saber, em alguns momentos, saber, tipo, potencializar alguma situação, ou às vezes abafar, minimizar algumas outras. Então eu procuro navegar por essas águas, sabe? É difícil lidar com gente? Bastante. Bastante. Mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? Ah, eu amo isso, cara. Eu vou te falar, cara, eu sou apaixonado por isso, cara. Eu acho que, assim, ó, a humanidade perdeu... Não perdeu, não. É mentira, não perdeu, não. Mas o sistema, enfim, o mundo tenta colocar pra gente que não, cara. Esses conceitos individualistas só deturpam a imagem do que é o ser humano de verdade. Agora me diz o seguinte, assim, como que tu lida com a questão da rotina de treinos nessa tua estrutura? Veja esse somatório de fatores aqui. Treinamento, a estrutura, que é, pelo que tu me disse, é semi-amador, é semi-profissional. A questão da tua idade por ser novo, como que tu assimila todos esses preconceitos, eu vou colocar assim.
Como que tu assimila essa dimensão na tua cabeça aí? É difícil lidar comigo mesmo. Eu ia dar uma cornetada, mas eu tenho medo se não. E se não for o Dilson, né? A filha dele. Eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Eu ia dar uma cornetada, mas daí a filha dele eu vou ficar mal. E o marido dela faz Krav Maga ainda. Ah, não, daí não dá, não, né? Mandar um abração aqui rapidinho de responder aqui pro Rafael Aota, que é um amigo meu. O Buiu entrou aqui, que é o capitão da minha equipe aqui, o professor Daniel, muitas pessoas aqui, o Sá estava aqui, o Gladys agora entrando, que já trabalhou comigo. Então, Gaúcho, essa questão ela é muito importante, né? Eu procuro, assim, tá lendo bastante coisas sobre essa parte de liderança, essa parte de lidar com as emoções, né? E eu procuro sempre me manter centrado, porque uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi com meu pai. Quando que uma pessoa te contrata, ela te contrata muitas vezes para você dar soluções e não só problemas. Alguns problemas vão acontecer tudo, então antes de eu passar qualquer coisa para frente, eu tento resolver o máximo possível aquele problema. E só se eu acaso eu realmente não conseguir, aí eu pego e passo para frente. Do contrário, eu procuro tá resolvendo, sempre com transparência e honestidade, né? É uma das características que, assim, pelo menos que as pessoas falam, né? E de todo mundo que eu converso, é que às vezes eu sou sincero demais. E isso às vezes é bom, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, também acaba sendo ruim. Então, o que eu procuro pensar é o seguinte: poxa, eu sou novo, não fui atleta profissional de futsal. São então, paradigmas que tu precisa romper, né? Exatamente. Como é que eu vou romper isso? Primeiro, com organização. Minhas equipes, elas precisam ser organizadas. Segundo, ter um futsal atrativo. Minhas equipes, elas precisam ter um futsal atrativo, porque se eu fizer igual a todo mundo, ninguém vai querer me contratar. Se tiver a opção de me contratar com algum outro treinador e faz a mesma coisa que eu, porém, jogou, ele vai preferir quem jogou. Então, eu preciso me diferenciar de algum modo para que as pessoas passem a poder me enxergar diferente. Então, eu procuro, dentro da minha metodologia, colocar situações que exaltem, né, a característica do bom jogo. E muitas vezes eu procuro tá tentando assimilar tudo que está acontecendo ao meu redor para buscar a solução da maneira mais rápida e mais produtiva possível. Então, eu tenho sempre bem claro isso na minha cabeça, sabe? Eu preciso fazer sempre mais do que alguns, porque eu preciso mostrar que apesar de eu não ter jogado profissionalmente, eu tenho a competência tanto quanto grandes profissionais, né, que tiveram essa imensa oportunidade. Tu tem essa cobrança muito forte contigo ainda? Tenho. Eu levo isso comigo porque isso para mim é como se fosse um combustível, né, que faz eu acordar cedo e poder tá buscando, sabe? Porque é meu sonho, né, Gaúcho? Que nem nós conversamos ali, meu sonho é poder chegar numa liga. Mas se eu não fizer isso, eu não sei se esse sonho vai conseguir ser atendido, né? Tá, então, veja bem. Agora chegou numa hora legal. Tu acha que tu ainda precisa dessas coisas para firmar o teu espaço? Hoje, um pouco menos. Bem menos. Graças a... E quando que acaba isso, então? Quando que vai acabar? Eu acho que quando que vai acabar isso vai ser quando que eu conseguir me consolidar, né? Ser um treinador de liga e falar assim, a partir de agora eu tenho que mostrar outras coisas. Que agora o meu combustível se torna outro, né? Porque hoje o principal combustível é eu conseguir chegar lá. E depois, quando eu chegar lá, meu combustível tem que ser, opa, eu cheguei, agora eu só não posso voltar. Eu preciso mostrar o porquê eu cheguei. Então, é mais difícil, muitas vezes, ter que consolidar do que chegar, né? Então, eu procuro sempre ter claro na minha mente, assim, o passo a passo. O Daniel Brasileiro de Futsal, Escola Daniel Brasileiro de Futsal, está falando que já acabou. Eu acho que ele quer dizer que tu já está fazendo isso, não precisa mais disso. Eu concordo com ele. Porque muitas vezes essas crenças que a gente segue, Luiz, é que vão colocando na cabeça da gente isso. E aí isso alimenta a gente, porque, tipo assim, é teu sonho, e para todos nós seres humanos, para qualquer, não importa, é ser útil, cara. Tu quer ser útil fazendo aquilo que tu é apaixonado.
E aí a gente começa a encontrar barreiras, e ao mesmo tempo essas barreiras vão alimentando esse orgulho, e a gente vai criando esse processo dentro da gente que vai, e até, tipo assim, impedindo a gente de, às vezes, focar, porque eu te considero já um cara proeminente no esporte, já tem se destacado, já está fazendo o teu trabalho. As coisas não acontecem de uma hora para outra, normal. Mas tudo que tu vem desenvolvendo, o teu canal, que é bastante acessado, é um, assim, ó, é um aporte importantíssimo para todos os treinadores. Então, assim, vou até entrar até no lado pessoal, eu tenho certeza disso, que essa é uma luta que já não faz mais parte de ti. Porque eu acho que tu já não precisa mais disso. Esse processo aqui, tipo assim, eu sou um jogador que só jogava na subida e de costas, então eu também tô no mesmo campo que tu, meu. Não adianta, não adianta. Verdade. Mas assim, ó, o primeiro time que eu treinei, eu tinha 23 anos. Eu também era, quando tu falou aquilo ali, cara, na minha cabeça assim, ó, era eu, cara, durão com os caras, de sair no soco, cara, não cheguei a brigar, mas eu não tinha isso, cara, veja bem, um absurdo, o cúmulo da minha parte, eu digo, né, fazer isso aqui, por quê? Porque eu não precisava mais daquilo, tipo, tu não precisa mais disso aí, a dimensão que tu alcançou já, tipo assim, o teu nome não é consolidado ainda, como destaque nacional, assim como o meu, acho que é questão de tempo, e as coisas passam, não acontece de uma hora para outra mesmo, e acho que a nossa paixão é alimentada nesse dia a dia mesmo, porque a gente ama isso aqui, e o caminho para chegar lá não adianta, vai ser árduo, jogando ou não. Eu falei com o Vandré, ele disse para mim, cara, a maior dificuldade para mim era não deixar, assim, ó, achei muito difícil isso, caiu muito em cima para mim, e eu não soube como lidar, porque é completamente diferente. Eu acho que para quem é jogador é mais fácil no início, mas só, depois que passou, é tudo igual, meu, tudo igual, tudo igual. Porque se tu não mostrar aqui o que tem, não dá, velho. Concorda comigo? Ó, o Daniel aí bateu o palmo. Japa, Lincoln Júnior, pô, saudade desse japonês. Esse cara é fera também, esse cara tá parado, não sei se tá disputando o adulto aí, mas esse cara é genial também. Foi meu colega na especialização, colega do carrinho. Ô Luiz, nessa dimensão agora, olha só que legal. Colocando todo mundo tem isso aqui. E como que a gente lida às vezes, o que tu tem que os jogadores acreditam em ti? Além do conhecimento. Uhum. Eu acredito que o que facilita um pouco o meu trabalho é que eu procuro estar desafiando eles diariamente. Boa. E desafiando de um modo que eles sintam prazer em fazer aquilo que eles estão fazendo. Boa. Então, por exemplo, por eu gostar muito da posse de bola, eu comecei a perceber que você consegue, respeitando a característica dos seus atletas, você consegue desenvolver um jogo atrativo. E até um caso legal aqui, que nem, por exemplo, aqui jogava totalmente diferente antes de eu chegar. Ele já tinha um modelo de jogo estabelecido, de muitos anos, vitorioso, e eles quiseram mudar, né? Eles iam disputar algumas outras competições, o treinador que estava aqui não ia ser possível ele continuar, então houve a oportunidade de eu vir para cá. E aí o meu pivô, ele jogava muito cravado, ele jogava muito lá na região lá dos 10 metros. Uhum. E depois que ele começou a trabalhar comigo, Gaúcho, ele chegou um momento que ele não ficava mais. Ele gostou tanto daquilo de vir jogar, de vir receber a bola, de tocar, de criar, de fazer coisa, que eu tive que dar um basta nele e falar, opa, calma. Tá calma, vamos devagar. Ninguém tem que rolar o mundo, daí tu... E aí eu tive que readaptar, voltar e fazer ele entender que, tipo, ele era importante das duas formas. E aí foi onde que a coisa começou a acontecer. Então eu vejo assim, por eu propor esse estilo de jogo que envolve bastante passe, bastante manipulação de bola, os jogadores eles se sentem felizes, né? Porque tudo que eles querem é poder tocar na bola, fazer gol, criar situação. Então eu vejo que isso é uma ajuda muito grande, né? E o segundo aspecto que eu vejo é poder, na maioria das vezes, ter soluções, mas não soluções de maneira autoritária, mas soluções que mostrem para eles alguns caminhos que alguns já conhecem e alguns caminhos que talvez eles não teriam pensado, sabe, de fazer daquela forma. E aí é onde que eu coloco num debate com o atleta, coloco num debate para ele e a gente cria algumas situações junto, entendeu? Então eles começam a perceber,
opa, aquilo me dá prazer. E outra, o cara não tá querendo me inserir aquilo goela abaixo. Ele tá me mostrando situações e isso Propondo. vem para agregar o meu jogo. E aí facilita, sabe? Então, em termos disso, eu não tive tanta resistência até hoje, porque a gente procura tá embasando aquilo que tá passando, né? E aí você vai pouco a pouco conquistando a confiança do atleta. Qual a tua maior dificuldade, assim, desde que tu começou? O que foi mais difícil para ti? O que foi mais difícil É, para mim, e ainda tem até um pouco disso hoje, muitas vezes achar a linha tênue ali da cobrança tu me falou esses com o dias. excesso. Então eu tenho essa dificuldade. Então, por exemplo, às vezes aí eu aprendi assim, para mim poder estar cobrando algum atleta, eu chamo de uma maneira individual. Então aqui eu tenho a oportunidade de ter uma salinha e quando é que eu preciso conversar com alguém, eu vou lá e chamo ele lá. Mas eu tenho a dificuldade assim de trabalhar nessa linha, sabe? De tipo, por exemplo, fazer uma cobrança em grupo de ponto que eu consiga cobrar, mas não ser excessivo de repente constranger demais o cara e eu perder o cara. Então eu tenho essa dificuldade ainda. Pouco a pouco eu estou me aproximando de achar esse equilíbrio, mas eu ainda tenho essa dificuldade de poder chegar. Na base eu já tinha em excesso, e aí eu tive que, graças ao Foca, conseguir esse equilíbrio. Porém, eu equilibrei, eu acho que demais, que agora eu não consigo chegar, né? Que é o famoso algo a mais. De você, às vezes, cobrar aquela situação com um pouco mais afinco, para que o grupo receba aquela informação de uma maneira benéfica. Então, pouco a pouco eu estou me encontrando nisso, sabe? De poder, por exemplo, exemplo fictício, o Gaúcho não está fazendo uma situação que precisava fazer. Dentro do próprio treino, eu falo, porra, Gaúcho, vai fazer isso daí ou não, caralho? Ou às vezes, sabe, tipo, não com xingamento, mas uma cobrança um pouco Excessivo, um mais pouquinho. incisiva. Aham, entendi. É. O Eliabe, parceiro, até vai conversar com a gente aqui. Já combinei com ele, mas nos próximos dias aí ele vai ter uma resenha com a gente. Ele está perguntando para ti, Luiz, qual a importância ou como tu vê os scouts nos jogos, essas análises estatísticas nos jogos? Isso para mim é muito importante, que nem em 2017, olha Fundamental, como é que né? era legal. Sim, em 2017, Gaúcho, minha comissão técnica era muito numerosa, porque eu era o treinador, o preparador, tudo, fazia Supervisor, tudo, né? Que é normal. lavava a roupa também? Fazia tudo. Lavava o uniforme também? Lavava o uniforme não, porque lá Perdeu o pra mim pessoal então. eu levava a lavar. Eu levava a lavar e buscava. Pegava dobradinho. Então era Isso. Não, eu E aí, lavava, dobrava, pegava minha filha aqui, dobrava, então minha namorada me ajudava também. né? Então, o que acontece? Você pega e eu falei, putz, cara, como é que eu vou conseguir tabular dados? Eu preciso de dados para me poder ter um acervo. Parâmetro, né? Uhum. Porque senão fica só na nossa memória, né? E muitas coisas a gente sabe que vai ser traído. perdida, porque a gente não tem a capacidade. É traído por ela. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a chamar os meninos da base. Do 17, que eu dava treino lá em Dois Vizinhos. Tanto é que o Maia tá aí, alguns Certo, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Isso. Aí, galera, que ele tá voltando. Muito legal com ele, hein? Muito legal. Esse menino é um negócio demais. Um abnegado também. Vive essas mesmas loucuras que a gente faz. Correndo atrás da bola. Vamos ver. Luiz Henrique, tá aqui ele. Aí chamei ele, ele já volta. Exatamente, Daniel. O Scout é mais um recurso. É um recurso. Olha, eu vou contar uma passagem aqui. O ano era 2015. Eu era treinador em São José dos Pinhais, aqui do lado. E o Igor, que é o responsável pelo futsal lá, trabalhava junto comigo. Ele me ajudava. Ele era o auxiliar e comandava as categorias de base lá. O Igor
nós fazíamos a PSS, a Percepção Subjetiva de Esforço. Cara, chegou um momento que assim, ó, os jogadores do meu time trabalhavam. Aí o Igor disse assim pra mim, Gaúcho, eu vou começar a fazer a PSS antes do treino. Porque a gente não sabe qual a dimensão do cansaço e do esforço físico que esses caras fizeram durante o trabalho. E aí a gente começou e deu uma melhora significativa, porque a gente teve um menino pivô aqui, o Maurílio, ele deve ter jogado com o Luiz lá em Dois Vizinhos, não sei se ele jogou com o Mauro lá. E nesse... Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar de novo aqui. Tinha dias que ele chegava, o Igor mostrava o quadrinho lá com o círculo do esforço, e aí voltou o homem. Luiz, eu estava contando aqui da importância do scout enquanto não voltava, que o Igor fez um trabalho comigo lá em São José. O nosso time era semi-amador também. E nós pegávamos, o Igor fazia isso aqui, ele pegava a PSS dos caras antes do treino, depois que eles saíam do trabalho, para ver qual o nível de cansaço que esses caras chegavam. E tu acredita que nós conseguimos descobrir assim, ó, a gente montava o treino e a gente até aliviava para alguns jogadores, esperava. Teve o caso do Maurílio Pivô, eu não sei se tu chegou a conhecer ele, ele jogou lá em Dois Vizinhos, mas acho que foi 2016, no início do ano, com o Mauro. Mas enfim, o Maurílio, ele é de São Paulo, ele é de... aquele na divisa com o Paraná, aqui embaixo. E o Maurílio, ele chegava e dizia assim, ele trabalhava numa fábrica de papel, e um dia ele chegou lá e disse assim, o Igor mostrou para ele apontou 9, o nível de cansaço que ele estava. Ele estava arrebentado. Daí, tá, a gente vai fazer uma atividade, tu vai fazer para valorizar que tu veio, ele queria treinar. A gente fez o treino, colocava ele assim, ó, 2 minutos, tirava, era treino de ataque, era um jogo, não lembro qual o jogo que era, qual o treino que era, mas era um jogo onde o pivô era usado. Então por isso que a gente pediu para ele participar, e a gente colocava ele num tempo mais curto. Ele entrava um pouquinho, saía. Ele entrava 2 minutos, ficava 5 fora. 2 minutos, 5 fora. Desse jeito. Saiu de lá, o Igor fez a PSS com ele, ele mostrou 7. Saiu mais descansado do que ele entrou. Daí o Igor disse assim, vou começar a fazer PSS todos os dias antes do treino. Antes do treino. Para perceber o nível de cansaço. E o nível de esforço que é feito no treino também. Então, o mais legal disso aqui, tipo assim, análise é fundamental, meu. Porque acho que caminha lado a lado com a metodologia, análise e avaliação. Porque é ela que vai te dar um prognóstico do que tu tá fazendo. Concorda? Exatamente. Mas aí concordo. Responde agora que agora é tua. A live é tua, não é pra eu falar, não. Não, concordo plenamente. E pensando nisso, em 2017, que não estava falando, eu levava os meninos da base. E aí eu comecei a pagar um menino para mim, para ele poder ficar fazendo esse trabalho para mim. Aí eu conseguia ver, opa, meu time está tomando muito gol nessa situação, nessa região. Opa, meu time está tomando muita finalização dessa região, apesar de eu não estar tomando gol, é importante eu me precaver, ó, estamos perdendo muita bola aqui, estamos fazendo isso. E aí foi uma coisa que eu consegui, sabe, fazer. E aqui hoje a gente procura, sabe, tá se abastecendo de informações para que a gente consiga ter essa avaliação, né, o mais fidedigna possível, né, para a gente poder estabelecer, aqui estamos com um tempo legal, mas aqui a gente precisa melhorar. E uma coisa que eu vejo como primordial, Gaúcho, que realmente faz muita diferença, é o tempo jogado. Muitas equipes, assim, do profissional já é normal, né, mas em algumas equipes semi-profissional ou semi-amadoras, esse tempo jogado, ele é fundamental, porque ele te dá um acervo legal de saber, por exemplo, o Gaúcho é um dos meus caras de confiança. O Gaúcho, em 10 jogos, ele tá jogando em média 30 minutos. Pô, esse próximo jogo eu vou pegar meu último colocado, que nesse jogo os caras tem com 2, 3 expulso, vai vir nessa situação. Então, nessa situação aqui, eu vou poupar o Gaúcho, chego, converso com o Gaúcho, você vai sair por causa disso, você vem jogando bastante, então agora aqui a gente vai dar uma poupada em você para te recuperar. Te leva para o banco ou não leva, aí vai depender de cada treinador, mas nesse jogo particularmente você não vai ser tão aproveitado. Não por você não estar rendendo bem, mas é mais uma questão mesmo da gente pensar lá na frente de conseguir controlar um pouco esse seu excesso de tempo em quadro. Isso me ajudou demais, sabe? Me ajuda muito. Então, o scout para mim é fundamental. Eu acho ele primordial. Primordial. O que tu analisa, além dessas coisas de quadro? O que tu gosta de analisar no jogador?
Você fala André Bier, vai. Isso, a Com a tua percepção de análise, o que esforço. que tu considera assim importante? E o que que tu considera fundamental, assim, vital, eu diria, no desenvolvimento do trabalho? No teu caso, assim, que tu coloca que é fora a metodologia, fora essas coisas, fora a avaliação, fora a percepção dos objetivos de esforço, enfim. O que que tu considera primordial? Que tu acha que faz falta até pro Brasil isso? Ó, o Bia vai Bier estar com aqui, a ó. gente aí conversando. Vai conversar comigo na. Sensacional. Ele é sensacional. Pô, me senti honrado até. Vai conversar comigo na quinta ou na sexta, professor? Agora não me lembro agora. Tá anotado ali na minha agenda agora. Me perdi. É ele num dia e o Ricardinho no outro. Agora não me lembro. Mas é nesse sentido. Que legal, grandes aulas. E aproveitando aqui para parabenizar, viu, Gaúcho? Essas suas lives aqui têm sido sensacionais, cara. Aprenderam demais. Valeu, cara. Uma live com o Gordo, com o Thiago, né? Sua live com o Daniel, meu Deus do céu, cara. Fora os outros profissionais, ontem com o Cassiano, só live de extrema qualidade. Foi E fera então, ontem. Gaúcho, sobre essa questão, eu até brinco com os meninos, né? Para mim, uma coisa que não é negociável é o empenho. Então, eu Boa. procuro cobrar o máximo. Então, que nem eu brinco com os meninos. Falo assim, ó, tem várias situações que a gente pode até negociar, mas tem uma coisa que para mim é negociável, que é o retorno. Perdeu a bola, você foi Corre pra driblar, foi trás. fazer o que for, corre para trás, amigão. Se você não correr para trás, eu vou te tirar. E, consequentemente a isso, você vai ficar até um certo ponto chateado comigo. Mas eu não tenho o que fazer. Isso é um valor que eu não abro mão. Então, você tem duas opções. Se eu te tirar, você pode estar cansado e realmente ter que sair de quadra. E você não ter me falado, isso também não é tão legal. E você pode não estar cansado. Você pode não estar cansado e se não retornou, então quer dizer que você não está nem aí pro jogo. Então, você vai ficar também para poder ficar. E aí é uma coisa muito legal, né? sabe? Porque... né? E aí isso é uma coisa muito legal que os caras recebem muito bem. E, por exemplo, quem não estava habituado a fazer retorno, começou a fazer retorno e com a qualidade que ele tem. E ele sendo competitivo, poxa vida, todo mundo sai ganhando, né? E o atleta ele começa a perceber isso. E aí na hora que ele começa a perceber isso, ele te ajuda muito. Eu ainda, sabe, tipo, tenho dificuldades de ser um pouco mais enérgico assim. Então, para mim, funciona assim, ó. Eu sou profissional, eu sou pago para fazer tal coisa. Beleza. Se você não quer fazer tal coisa, você não é obrigado, não precisa ficar te xingando. Então, sabe o que você faz? Então, sai aqui, senta aqui e assiste o treino, assiste o jogo, fica aqui fora. Agora, não, você quer participar? Então, vai lá e faça o seu melhor. Então, eu procuro deixar sempre claro para eles isso. Então, o empenho, para mim, eu sempre procuro estar cobrando, principalmente esse retorno defensivo. Isso, para mim, não tem negócio. Isso é uma das coisas assim que para mim tem que ser primordial. Essa disputa, essa competitividade, esse espírito de grupo. Porque senão você começa a criar o hábito do seguinte: o cara vai lá, perde a bola e não precisa voltar. Independente do que for. E aí você vai pouco a pouco minando o seu grupo. Que nem o ano passado, e o Buiu que estava aqui no grupo, travou? Deixa eu chamar de novo. Luiz Henrique, treinador. Opa. Errei. Aqui. Cadê ele? Não tá aqui ainda. Putz. Entra aí, Luizinho. Entra aí, velho. Entra aí. Entra aí que a conversa tá legal. Aqui. Tá aqui. Aí. Aí, voltou. Segue lá, segue lá. E aí, o que acontece? O ano passado, que nem o Buiu que estava aqui, o Murilo, ele é o capitão da nossa equipe. E ele vai fazer 38 anos. Cara, teve um jogo que ele foi tirar a bola em cima da linha, Gaúcho. Você tem noção dessa dimensão? Pô, um cara de 38 anos. Pô, o cara Botando a bunda no travado. chão lá. Exatamente. Em 2017, para você ter uma noção, teve um lance que foi muito emblemático lá em Dois Vizinhos. Para mim foi o divisor de água.
que foi um jogo que nós tivemos, se não me engano, contra a Bituruna. Nós ganhamos o jogo, Gaúcho, de 5-1 na Bronze. E o lance que o pessoal mais comentou foi um lance que um jogador nosso tirou a bola em cima da linha, de cabeça, e bateu a cabeça na trave. E aí a conversa era, nossa, Foi onde o jogo? O jogo foi em Dois Vizinhos. Lá em Bituruna é difícil jogar também, quadrilha pequenininha, né? Sim. Nós tivemos o jogo lá da volta, é que naquele jogo lá foi um dos melhores jogos da nossa equipe. Nós ganhamos dos caras de 8-3. Mas aquele jogo nosso, em termos de organização, tudo, foi um dos principais, assim. Mas a quadra é muito difícil de jogar, a torcida fica próxima. Eles recebem a gente super bem lá, né? Eles recebem a gente super bem lá. Foi muito bem recebido. Nós perdemos lá para eles esse ano. Tomamos uma goleada, uma sapecada lá legal lá. E aí, mas é um time que já vem jogando juntos há um bom tempo, eles estão crescendo, já era hora deles chegar mesmo. Então é justo. E como que tu entende essa dimensão assim a respeito... Tem uma das características que eu pactuo contigo e é difícil a gente abandonar, porque eu te entendo bem, sei como que é, porque eu saí da minha cidade também, botei a mochilinha nas costas e me larguei sozinho, cara. Eu te entendo. E é uma coisa que eu tenho certeza, assim, quando eu morrer, cara, a única coisa que vai morrer comigo, nem minha fé, cara, porque minha fé é de Deus, volta pra Jesus, é minha convicção, cara. Então eu vou morrer com ela, velho. E às vezes é difícil, eu compreendo o que tu sente, assim, porque é verdade, cara, às vezes tu tá tão ali, cara, ninguém gosta mais desse negócio aqui do que eu, cara. Ninguém ama mais esse negócio aqui do que eu. Qualquer lugar que eu for, cara, eu vou amar tanto quanto eu. O primeiro time, o último time. É sempre a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou lidando com a minha convicção, com o meu amor, com a minha paixão, com o meu sonho. E essa dimensão, assim, às vezes, o jogador compra da gente, sabe por quê? Porque ele percebe nos nossos olhos isso. E eu vejo isso em ti. Agora, tu percebe isso nos jogadores? E aproveitei que tu diz do cara que botava a bunda no chão, bateu com a cabeça na... Todo mundo? Sim. Todo mundo tem isso? Não. Como é que a gente faz para todo mundo ter? Procurando trabalhar nele, né, mostrar alguns pontos de vista e depois daquele momento poder premiar aqueles que fazem. Então, muitas vezes... Mérito! Você fala assim, ó, por exemplo, o Gaúcho está fazendo, o Joãozinho não está fazendo, beleza. Na hora que eu coloco o Joãozinho, além de não estar fazendo, não está me dando resultado. Então, consequentemente, o Gaúcho vai jogar mais e o Joãozinho vai jogar menos. E isso, para o atleta, é muito ruim. Por quê? Porque ele, assim como todo treinador, quer mostrar seu trabalho e quer conseguir, né, poder estar subindo de nível, poder estar indo para time cada vez melhores, poder estruturar financeiramente. Então, quanto mais ele começa a perceber que ele está ficando fora, ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele larga, esse time não dá para mim, vou embora, vou para outro lugar, ou ele começa a perceber o seguinte, o problema não está no treinador, está em mim que eu não estou fazendo aquilo que ele está pedindo. E o que ele está pedindo não é uma situação que está privilegiando ele, está privilegiando o grupo, o jogo, o que o jogo precisa. Ele precisa que eu me entregue em favor do grupo. E aí minhas qualidades individuais vai sair naturalmente. Então é legal essa relação. Então muitos você consegue. Tem atletas que realmente por mais que você converse, que você põe no banco, ele acaba entrando numa zona de conforto e acaba não dando certo. Mas não pode ser a maioria, né? Tem que ser só algumas exceções. É difícil lidar com isso, né? Sim. Principalmente quando que você percebe que muitas vezes assim alguns atletas não precisam daquilo. O legal de você trabalhar assim no profissional é que todos precisam daquilo. Agora, quando a gente trabalha no amador, no semi-profissional, semi-amador, tem alguns atletas que não precisam daquilo. Então, ele acaba fazendo aquilo como se fosse um passatempo, como se fosse só um status social, só um status. E aí você precisa assimilar bem essa situação e saber gerir, sabe? Então, eu penso assim, sabe, Gaúcho, que todo esse processo que eu venho passado, que você passou, é o que vai me dar embasamento necessário para quando eu conseguir chegar lá em cima, eu já ter essa memória, né, essa bagagem. E aí saber lidar melhor com cada situação. Obrigado pelas palavras, Daniel. Ele está falando assim, ó, sobre o que o Éder falou, vocês dois são de parabéns, porque eu fiz especialização em futebol e futsal e não tive essa coragem, me acomodei. Parabéns pela entrevista. Paulo Eusade está falando que tu adora o que faz, é verdade.
Minha mãe. Boa no... Ah, olha aí, um beijão pra tua mãe, então que Deus abençoe em nome de Jesus. Ó, eu vou contar uma história aqui, e por lá vem pra gente contar a história. Eu sou formado em teologia, aí quando a gente fez teologia pastoral lá, os caras falaram assim, os professores, pô, vocês vão morar em quartinho de igreja, vocês estão preparados para essas coisas? Começa a jogar umas pressões assim nas pessoas, né? Daí, Gaúcho, tá preparado? Você, pô, já morei embaixo da arquibancada de ginásio, treinando time, já morei em pensão, dividindo com o jogador. Não vou morar agora. Claro que eu já estou acostumado. Eu acho que não vai ser preciso. Mas se tiver aqui, eu vou. Claro, não é isso que acontece? Eu pensei isso também. Aí os caras olharam, pô, ué. Pô, mas é verdade, a gente tem que jogar. Pô, os caras me perguntaram, eu já vivi isso aí. Por isso que eu estou dizendo assim, o que essas coisas trazem de útil pra gente é que reforçam a nossa convicção, reforçam a nossa paixão. E assim, a gente não é mais do que ninguém por fazer isso, muito pelo contrário, nem menos que ninguém. Só a gente gosta e vale a pena, porque todo mundo sacrifica alguma coisa em prol de algo que ama. É impossível. Quantas vezes eu parei de treinar, larguei, abri mão da própria minha carreira para ficar perto da minha família, e não me arrependo também, porque foi uma escolha digna, justa. É assim, cara. Como é que tu faz falando em família? Tu é casado, né? Sim. Hoje eu... E ela te acompanha? Ela me acompanhou em Pitanga e me acompanhou quando que eu vim para cá. Em Sergipe ela não foi e dois vizinhos também não. Então hoje a gente está estabelecido aqui em Botucatu. Então hoje está bem mais tranquilo, né? Hoje, devido à proximidade, eu consigo visitar meus pais pelo menos uma vez por mês, poder estar indo lá, ver como é que tá as coisas. Coisa que antigamente eu não conseguia, né? Então antigamente, principalmente dois vizinhos, eu ficava sozinho. Então era sozinho o tempo todo. E nessa dimensão, assim, o quanto tu considera importante a família envolvida nos profissionais do esporte? Eu não vou falar profissionais porque a gente está falando, às vezes a gente é, tipo, teu time nem todo mundo é profissional, mas os envolvidos com o time. Eu acho fundamental, tu gosta, sabe? Tu não... Eu acho fundamental. Sempre que possível eu vejo com bons olhos. Muitas vezes o clube não traz, não porque ele não quer, é porque ele não pode. Financeiramente ele não consegue arcar. Mas aqui, que nem, por exemplo, na nossa realidade hoje, a gente tem alguns atletas que veio com a família. Então, já foi um avanço em vista do ano passado. Porque, devido a gente ter muita pressão do ano todo, de buscar resultado, isso e aquilo, às vezes você precisa do chamado colo, né? E esse colo você vai encontrar na família, porque Total. ali você se abre por inteiro, né? Muitas vezes as pessoas vêm, conversam com a gente, só que ela não se abre por inteira. Ela vai até um certo local e meio que se fecha. Dali ela verdade. não progride mais. E quando que você tem a família do lado, já não. Ela já começa a perceber que é diferente. E até mesmo, Gaúcho, pela responsabilidade. O bom de você trabalhar muitas vezes com o atleta que vem com a família é que a responsabilidade automaticamente aumenta. Porque ele fala, opa, verdade. Não tô sozinho. Boa, legal. Tem gente atrás de mim. Então, aqui não pode ser meu passatempo. Aqui, isso aqui é minha profissão. Eu preciso levar a sério, porque senão, daqui a pouco, se nego me mandar embora daqui, não sou só eu. Tem minha esposa, tem minha filha, tem muita gente que depende de mim. E aí essa relação, ela fica legal, sabe? E aí o comprometimento, ele passa naturalmente a ser maior, porque cada um começa a trazer para si essa responsabilidade de ser um chefe de família, né? E o mundo é feito por... O mundo é para aquelas pessoas que assumem responsabilidade. Responsabilidade as minhas e as dos outros. E nessa dimensão, assim, se tu compreender, os teus jogadores assumem a responsabilidade das suas famílias, eles vão fazer a mesma coisa aí dentro do teu time. Exatamente. E se um assumir a responsabilidade para o outro, o fardo que se carrega no dia a dia, da rotina e de tudo, fica mais fácil de carregar. E é muito importante que a gente tenha essas pessoas assim, capazes de dizer assim, ou não, vou te ajudar. Eu vou caminhar contigo aqui, vou carregar esse fardo e vou te ajudar. Tu vai lá, eu confio em ti, eu acredito em ti. Porque as crenças limitantes que nos impõem faz com que a gente deixe de acreditar na gente mesmo, né, Luiz? E a gente chega aqui, pega a cara com cada potencial. Tipo, pra mim, pra ti, a gente não precisa dizer que a gente acredita na gente. Pô, a gente tá correndo que nem maluco aí. A gente já sabe disso, não é verdade? Exatamente. Agora, quanta gente que às vezes não, tipo assim, não consegue por causa de alguma limitação
que aconteceu. E esses caras aqui estão chegando para mim, para ti, estão chegando nos treinadores aí, dos nossos colegas, e eles são obrigados a dar conta, velho. A dar conta do time, a dar conta para a cidade, a dar conta desses jogadores, a dar conta fundamentalmente das emoções desses caras. Mas esses caras são gente, estão ali para te ajudar, nos ajudar, e a gente tem esse papel da responsabilidade sobre eles. E esses caras, quem são os caras que no teu time assumem a responsabilidade e dizem, não, Luiz, eu vou carregar junto contigo isso aqui. O teu capitão já falou 4 vezes dele aqui, eu acho que é um cara nesse sentido. Tem mais algum? Tem mais alguns atletas assim que você acaba, né, tendo mais próximo de você. Top. Consequentemente, você até uma relação interessante que, por exemplo, a gente, por ser treinador mais novo, os mais velhos tendem a abraçar a gente mais fácil. Pô, boa, olha que legal. Você entendeu? Por incrível que pareça essa que relação. Que legal, meu. E aí, tipo, você chega, você mostra, aí eles, alguns momentos, no bom sentido, debate contigo, aí você explica para eles, mostra algumas situações, poxa, é verdade, não tinha pensado desse jeito. Ah, mas tem desse jeito, poxa, é verdade. Aí há essa troca, aí consequentemente você vai fortalecendo os laços e aí vai embora. Então aqui eu tenho alguns jogadores assim mais velhos que realmente abraçaram a ideia, me ajudam demais assim no gerenciamento do grupo, e isso para mim é fundamental, né? Porque assim, né, Gaúcho, o líder, ele tem que criar novos líderes, né? Ele não pode ter só para si a liderança daquilo. Então é o que eu procuro fazer. Então eu procuro dar autonomia para que eles. Só que para mim eu sempre brinco com eles o seguinte: confiança é que nem me permite virgindade. Depois que tu perde, tu não consegue mais. Então eu tenho essa relação clara para não ter problema, porque eu acho que tudo na base principalmente na nossa profissão, é confiança, né? Eles confiarem em mim e eu confiar neles. Então, ajuda demais. E menino novo é difícil, né, Gaúcho? A gente já foi novinho, a gente sabe como é que é, né? A nossa cabeça. Né? Tem um tempo para aprender algumas situações. E a gente precisa, muitas vezes, desses caras, assim, que nos ajudam muito, sabe? Dentro de quadro. E o que tu carrega daquele cara lá que foi para Dois Vizinhos? Mochilinha nas costas, demorou 14 horas lá. O que tu tem naquele cara lá? E o que tu não tem mais? O que eu tenho daquele cara lá é que todo desafio ele é importante para o nosso crescimento, porque a gente nunca pode parar de sonhar, porque é os sonhos que nos movem, né? Se eu não tivesse plena convicção naquilo que eu almejo, naquilo que eu desejo, naquilo que eu sonho, eu não teria ido, Gaúcho. 1000 quilômetros é muito longe. Oh, não é fácil, não. E o que tu não tem, que tu deixou? O medo. Hoje eu tenho um pouco menos de medo de encarar desafios. Antigamente eu tinha muito medo. Não que hoje ele não existe. O medo ele é importante no processo. Só que você não pode deixar ele ser maior. Exatamente. Então hoje eu tenho isso comigo, sabe? Então antes eu era muito medroso. Falei, putz, será que eu vou mesmo? Pô, eu não conheço nada e não sei o quê. Putz, será que vai dar certo? Será que não vai? Começar a criar fantasia, sabe? Na cabeça. Putz, mas se eu for lá e o cara der pra trás, eu chegar lá, ele me mandar embora, falar que não tem como e voltar pra cá. E aí você fica meio ressabiado. Aí depois disso, hoje eu já não tenho comigo. Hoje eu consigo lidar um pouco melhor, tanto com o sucesso como com o fracasso, sabe? E o sucesso não é só termo de conquista. Quando tu falou isso, eu lembrei a mesma coisa, tá vendo? Lembra que eu te falei que tudo aquilo que a gente conversa aqui é igual, velho. É tudo igual, cara. Como é que pode? Como que pode isso? Quem são os caras em quem tu te espelha, assim, como treinador? Ixi, eu tenho vários, assim, que que nem o Guardiola. Mas os principais? Para mim, Ferretti, PC, que eu pude estar acompanhando mais. Por eu conhecer o Tostão, que trabalha aqui com a gente e tudo, ele me explicar algumas situações, para ser e admirar muito mais também o trabalho do Miltinho. E, poxa, na formação foi fantástico. Da nova geração tem vários treinadores, né? O Bié, Daniel Júnior, tem o próprio Thiago, o Cassiano. Então eu procuro, sabe, tipo, ter todos esses grandes treinadores assim como minha inspiração, assim, né? De poder ser um ladrão de ideias, né? Roubar uma ideinha de um aqui, roubar uma ideinha de outro ali e construir alguma coisa. E vai construindo o teu. E o que tu tem deles, assim? Que tu olha, pô, eu tenho isso desses caras também.
Eu acho que, eu imagino que é o desejo de vencer, né? Esses caras têm o desejo de vencer deles, Uma tá, fome, dá né? pra você perceber. Uma fome, sabe, aquilo que parece que nunca tá saciado, né? Pô, o cara ganhar 3, 4 ligas, disputar várias finais, disputar um monte de coisa e ainda ter aquela fome Gana por ainda. conquista, né? Senhor, aí é muito bom. Olha, eu vi a live do Rodrigo com o Felipe Melo. E o Rodrigo disse assim, pô, eu não gosto da imprensa que cobra muito, porque parece que eles não têm noção que eu tenho mais autocrítica do que qualquer crítica que eles tenham comigo. Tu também tem essa autocrítica? Bastante. Aproveitar e mandar um abraço aqui para os meninos que entrou, o Dalmácio entrou agora de pouco, o Xaló, que é um jogador nosso aqui também, um dos experiências da minha equipe aqui também, que tá com a gente na live aqui. Eu tenho Tudo teu muito, filho? sabe? Tem uns aí que são os meus pupilos, né? Eu tenho muita, sabe, Gaúcho? E às vezes eu tenho excesso. Às vezes minha esposa, ela às vezes fala para mim, poxa, mas você se cobra tanto. Tem coisa que foge da sua alçada. Não é você que entra lá e joga, não é você É que vai fazer o verdade. gol que você vai fazer. Aí eu falo, não, mas é eu que dou treino para eles. Ela, sim, você dá o treino para eles, mas você tá fazendo o seu melhor, não tá? Não, eu tô. Então não tem o que você fazer, você tá fazendo o seu melhor. Nesse momento, se não deu certo, bola para frente. Mas a minha autocrítica ela é muito grande. Quando que eu perco um jogo, eu nunca vejo assim, perdemos porque o Gaúcho não tirou a bola. Perdemos porque o Gaúcho não fez o gol. Eu não vejo assim. Na minha cabeça vem, perdemos porque eu não treinei a equipe. Não fiz isso, faltou isso, aquilo lá. E aí você fica aqui, tá, mas eu treinei. Mas pô, será que eu dei o volume necessário para aquilo? Poxa, Será que hoje não faltou. faltou? E aí Aí tu eu vai lá, trago muito pô, para mim. faltou um subprincípio disso aqui, treinar, essa semana eu não treinei. Exatamente. E aí eu sempre trago para mim. Então, uma coisa assim que eu sempre trago é isso. Eu nunca procuro não transferir responsabilidade. Uma das falas que eu tenho com os meninos é o seguinte, ó, faz aquilo que eu peço, que depois, quando que as coisas, quando acontecer delas não derem certo, eu assumo. Mas agora, em contrapartida, se vocês resolverem fazer as coisas por conta de vocês, da maneira de vocês, do modo de vocês, aí eu também não tenho obrigação de assumir essa situação porque a gente não tá sendo parceiro, a gente não tá fazendo as coisas. E Ah, os meninos verdade. entendem muito bem, sabe? Então eu Compreendo. trago muito pra mim as coisas. Luizão, cara, fera demais. Eu vou ter que acabar. Eu faço uma Ô, horinha. Tá faltando uns segundinhos aí, eu vou ter que fazer. Eu tô vendendo a marcação Y do Flavinho e eu vou divulgar aqui. Até tem que melhorar o texto, até porque tá fraco o meu texto, mas eu vou divulgar aqui. Pessoal, vocês que estiverem assistindo, vocês estudiosos do futsal, Flávio Cavalcante, treinador de futsal, sensacional, um cara espetacular, meu amigo, meu irmão. Ele está com uma promoção sensacional para quem está assistindo a minha live, de 87 por R$ 47, os fundamentos da defesa Y. A defesa Y na linha 1, na linha 2, na linha 3, na linha 4, os dois modelos que ele estudou, ele apresenta dois modelos diferentes de defesa Y, a estrutura funcional e o posicionamento de cada um dos jogadores, cada um dos bonequinhos lá, ele vai explicar nos vídeos, ele tem vídeos comentados, ele tem uma série de material, tem um e-book muito legal e ele tem jogos adaptados, jogos cognitivos, eu não sei o nome que vocês gostam de dar, eu gosto de jogo cognitivo. Ele tem tudo isso nesse material por R$ 47. Se vocês entrarem lá no Instagram dele, Flávio Cavalcante Tech, vocês vão lá no direct e falam que viram a minha live que vocês têm R$ 40 de desconto. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos vocês. Luizão, te despede aí, cara. Obrigado pela oportunidade. Sou teu fã, tu sabe disso. Tô torcendo por ti. Mais ainda agora, como eu te falei, tu é o cara. Tamo junto. Valeu, Gaúcho. Obrigado pela oportunidade. Prazer imenso falar contigo. Todo mundo pode adquirir esse material porque tem muita qualidade. O professor Flavinho é fora de série também, um excelente profissional, vale muito a pena. Gaúcho, fica com Deus. Brigadão, viu? E tô sempre na torcida por você também. Você já sabe que a recíproca é muito verdadeira. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Um abração, meu irmão. Valeu, valeu, rapaziada. Fique com Deus.